Muito cuidado ao utilizar a Instrução Normativa 128 na elaboração do seu LTCAT. Isto mesmo. Sem sombra de dúvidas, é o equívoco mais comum que eu encontro na minha prática de auditorias do LTCAT. A instrução normativa não deve ser utilizada, tem equívocos? Como assim? Mas lá não tem os requisitos mínimos do LTCAT? O que é que você está falando, senhor Lucas Alexandre? Tem na instrução normativa requisitos mínimos do LTCAT. Individual, coletivo, medidas de proteção. Tem lá uma instrução normativa da INSS válida, que inclusive revogou a antiga IN 77, informando sobre o que deve conter no LTCAT. Onde é que está o erro nisso? É que ela só tem aplicabilidade para a Previdência. A Instrução Normativa 128 é algo que o INSS elaborou para disciplinar a concessão do benefício previdenciário. Qual é o procedimento que o servidor do INSS deve seguir para dizer se aquele trabalhador que chegou no atendimento dele tem direito ou não à aposentadoria especial? E o INSS disse que um desses requisitos é olhar lá se o LTCAT contém todos os tópicos informados naquela instrução normativa. Isto é algo que o INSS determinou para os seus servidores concederem um benefício. Isso não tem nada a ver com a análise tributária da Receita Federal do Brasil. Se o INSS concedeu que o LTCAT deve ter esses requisitos mínimos para ter a concessão do benefício, parabéns, INSS, muito bom, legal, show de bola para vocês. Receita Federal não tem obrigatoriedade nenhuma de seguir esses requisitos, inclusive pela essência dos princípios que regem a conformidade fiscal, ela precisa de elementos que não estão dispostos na IN 28. Como, por exemplo, a integração com a folha de pagamento. O INSS não olha se aquele LTCAT está integrado com a folha. A Receita Federal precisa fazer esse batimento. O que a contabilidade está enviando nesse social está materialmente sustentado pelo LTCAT? Isso é um princípio que precisa ser analisado, precisa da materialidade, que precisa ser analisado para fins de conformidade tributária. O INSS não vai perguntar por que esse trabalhador deve ter acesso ao benefício e os outros 10 que trabalham na mesma função não devem ter. Mas a Receita Federal vai perguntar isso. Por que o grupo de exposição 1 tem direito e o grupo de exposição 2 não tem? Por que só se paga tributo para o 1 e não paga para o 1 e para o 2? De tal maneira que o que eu quero mostrar para você é que a Instrução Normativa 128 ela é uma parte integrante do INSS, porque com base naqueles requisitos, o trabalhador terá acesso ao benefício previdenciário. Mas dado que este laudo tem uma repercussão tributária perante a Receita Federal do Brasil, eu preciso saber quais são as regras do jogo da Receita Federal. Se eu pudesse resumir em uma imagem, o conteúdo que eu pretendo mostrar para vocês hoje estaria aqui. Vamos explicar cada tópico. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, como você já deve estar acostumado. Quem aqui já acompanha nossos conteúdos já tem um certo tempo, percebe que eu tenho esse hábito de mostrar aqui dentro de uma imagem aquilo que eu quero reproduzir em termos de conteúdo, e eu estou aqui mostrando para vocês que eu tenho a Instrução Normativa 128 no espectro previdenciário, porém eu tenho outras bases tributárias, entre elas a Instrução Normativa 2110, que eu fiz o recorte aqui dela,
tratando do gerenciamento do ambiente de trabalho. E a Instrução Normativa 2110, que tem um capítulo específico tratando sobre riscos ocupacionais, ela é uma das bases legais tributárias que devem sustentar o seu LTCAT. E a Receita Federal, mediante outros procedimentos, já mostra muito claro quais são os requisitos, quais são os critérios que devem ter o seu LTCAT para que ele garanta conformidade tributária. Pode levantar. É isso. De forma resumida, esse é o conteúdo que vai ser apresentado. Talvez você já esteja satisfeito com essa introdução, mas eu vou aqui fazer toda uma discussão jurídica, inclusive, sobre essa afirmação e depois partir para conceitos técnicos, conceitos de segurança do trabalho que mostram que a Instrução Normativa 128 ela é insuficiente para garantir conformidade tributária perante a Receita Federal e mais de 90% dos LTCATs IN 128, IN 128, IN 128. Parece que não há repercussões tributárias nesse laudo. Porque o mercado todo e todos os profissionais responsáveis pela elaboração deste laudo têm a IN 128 como único e referencial guia. Eu me chamo Lucas Alexandre, caso você não me conheça, sou especialista na tributação previdenciária dos riscos ambientais do trabalho. E temos feito um projeto aqui no YouTube de capacitação, buscando trazer mais luz sobre esse tema. Estamos diante de um impacto socioeconômico muito grande para a sociedade. O desconhecimento desse tema provoca prejuízos para o trabalhador, que vai ter o benefício previdenciário negado na Previdência Social. E eu me confundo aqui, né, vez ou outra aqui. Eu tenho que apontar para o outro lado, então releva isso aí, faz parte. Mas eu tenho o LTCAT com a repercussão previdenciária, logo, o desconhecimento desse tema pode causar prejuízos para o trabalhador na esfera previdenciária, assim como o desconhecimento tributário vai causar prejuízos ao Estado. E envolva também aqui prejuízo para as empresas que serão multadas pelo Estado. Eu tenho prejuízo ao trabalhador na parte previdenciária, eu tenho prejuízos ao Estado devido ao não recolhimento da contribuição previdenciária que financia esse sistema. Eu tenho prejuízo para as empresas que serão autuadas pelo Estado pelo não recolhimento do tributo. Então perceba que é um impacto socioeconômico muito grande advindo desse ordenamento jurídico, legal, técnico do LTCAT, e esse projeto visa, inclusive, dar essa maior autonomia dos profissionais elaboradores do documento, visa também trazer maior consciência sobre o tema, entender o cenário que a gente está envolvido, enfim, contribuir no meu raio de alcance. Eu acho que talvez você já tenha sido beneficiado por isso. Se você, por algum acaso, inclusive, já foi beneficiado, deixa aqui nos comentários, deixa a sua curtida como forma de incentivo, compartilha isso como forma de apoio, enfim. Se de alguma forma você foi beneficiado por esse trabalho, eu peço aqui a tua colaboração para estar dando esse feedback para a gente, tá dando esse apoio, esse incentivo, porque de fato o projeto ele visa, no meu raio de atuação, levar conhecimento sobre o tema de forma a solucionar, ainda que localmente, problemas relacionados à falta de conhecimento sobre o LTCAT. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Analisando primeiro o espectro jurídico, a gente tem, dentro de um conceito básico do direito, a questão da pirâmide de Kelsen. Dentre outras finalidades, ela busca racionalizar o nosso ordenamento jurídico.
Afinal, qual é a hierarquia das normas? É lei complementar, lei ordinária, portaria? Quando é que deve se cumprir uma portaria? Como é que se percebe a validade jurídica de uma portaria? Kelsen, salvo engano, acho que ele era austríaco, mas ele foi um jurista bastante conhecido por tentar racionalizar o direito. Fazer com que essa ciência se tornasse o menos subjetiva possível. E dentro dos seus trabalhos, ele buscou fortemente responder à pergunta: o que faz com que uma regulamentação, com que uma lei seja válida? De tal maneira que ele encontrou dentro dos seus estudos a resposta para essa pergunta, falando que o elemento de validade de uma lei está em uma superior que a regulamenta. Por exemplo, trazendo para o caso brasileiro, macunaímico, Constituição Federal de 88. Essa norma mãe, que está no topo, ela vai regulamentar todos os demais ordenamentos jurídicos do país. Todas as leis devem seguir aquilo que diz a Constituição. Todas as portarias devem obedecer, ainda que indiretamente, à Constituição. Isso é muito importante para a gente chegar no nosso conceito de instrução normativa, Receita Federal Previdência. Eu só consigo chegar lá mostrando para você primeiro qual é o contexto jurídico que está inserido uma instrução normativa. E eu quero que você entenda que ela está na base. São normas infralegais. Então eu tenho Constituição Federal, regulamenta tudo, norma mãe. Abaixo dela eu tenho a legislação infraconstitucional, é o caso das leis, por exemplo. A lei tem que obedecer aquilo que diz a Constituição. E eu tenho as normas infralegais obedecendo à lei. A lei obedece à Constituição e as portarias, resoluções, as instruções normativas têm que obedecer à lei. Não pode a lei falar A e a instrução normativa falar B. Se a lei fala que a aposentadoria especial é concedida com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, fora os demais critérios que agora tem na reforma previdenciária, mas se a princípio eu tenho um benefício previdenciário como critério mínimo de 15, 20 ou 25 anos, não pode uma portaria falar que agora é 20, 25 ou 30. Por quê? Porque a portaria não tem validade jurídica perante uma lei que é hierarquicamente superior a ela. É muito importante, pessoal, esse conteúdo, porque a gente está passando por um momento no nosso país em que as instituições estão um pouco desarmônicas, né? Os três poderes. Você tem a teoria da tripartição funcional do Estado, e você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que devem atuar de forma harmônica para que o país consiga desenvolver-se. Cada um na sua esfera de atuação, existem remédios constitucionais, mas o fato é que eu preciso de uma harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. E a pirâmide de Kelsen, essa compreensão do tema, vai inclusive entender por que algumas normas são declaradas inconstitucionais, que é algo que a gente vivencia hoje com muito mais frequência do que gostaríamos. Você tem o Congresso e o nosso parlamento aprovando uma lei, não segue todo o rito legislativo, se aprova uma lei e depois o judiciário vai lá e declara que aquela lei é inconstitucional. Mediante a lei, principalmente sobre a Suprema Corte, que considera-se como a guardiã da Constituição Federal, então é a instância máxima do judiciário, tido como órgão que protege a Constituição. Aquele órgão determina que a lei aprovada pelo Congresso ela é inconstitucional e não tem mais validade. Com base em que a Suprema Corte, o Supremo Federal determinou isso? Baseado na ideia de que essa lei vai de encontro à Constituição Federal. Consegue entender? Então, assim, eu estou trazendo isso porque, vez por outra, eu pincelo aqui algumas contribuições sociais, enquanto cidadão mesmo. E transcende a segurança do trabalho. Eu falei outro dia sobre a questão dos acionistas, a importância que é a gente ter
os investimentos, né, financeiros, esteve presente em uma das nossas aulas, e eu estou aqui abordando agora a importância desse conhecimento para a gente depois não ficar repetindo que é ativismo judicial, que está invadindo poder, competência, e muitas vezes ser levado por uma narrativa que não necessariamente condiz com aquilo que efetivamente é. Muitas vezes, o judiciário tem a prerrogativa de determinar uma lei como inconstitucional, porque por mais que ela tenha sido aprovada pelos representantes do povo no Congresso, por mais que ela tenha seguido todo o processo legislativo normal, ela fere, ela contradiz a Constituição Federal, que é o ordenamento jurídico máximo. Beleza? Então, perceba aqui que a gente tem a pirâmide de Kelsen respondendo, como você pode ver, uma das perguntas fundamentais hoje no nosso país, né? Principalmente em termos da harmonia dos três poderes. E o que eu quero que você leve dessa observação aqui para o nosso conteúdo é a questão de que a instrução normativa visa orientar as unidades administrativas em relação a matérias mais específicas. Esse ponto que eu quero que você leve do conteúdo. Eu fiz uma introdução aqui apenas para a gente contextualizar e entender o cenário. Mas voltando aqui para o ponto de análise da apostila especial, eu quero que você entenda que a instrução normativa ela é infralegal, ou seja, ela deve obedecer à lei. Certo? Ela deve obedecer à lei, ela não pode inovar no ordenamento jurídico. Se a lei fala que é químico, físico e biológico, a portaria, a instrução normativa não pode falar que risco ergonômico também vai ter direito ao benefício previdenciário de aposentadoria especial. Ela não pode inovar, ela tem que seguir o que está disposto na lei. Porém, ela vai regulamentar situações mais específicas. Constituição Federal permite que trabalhadores se aposentem de forma diferenciada caso estejam expostos a agentes nocivos. Então, ela permite, ela joga o ordenamento máximo geral, é permitido a diferenciação do tempo de contribuição caso o trabalhador esteja exposto a agente nocivo. Mas como funciona isso? Quais agentes nocivos? Quais os requisitos mínimos para se preencher os critérios da aposentadoria especial? Vai vir uma lei regulando isso. Então a Constituição permitiu a aposentadoria especial, a lei vai regulamentar, vai especificar químico, físico, biológico, 15, 20 e 25 anos. E a instrução normativa vai trazer procedimentos mais específicos, como, por exemplo, qual é a metodologia que vai ser utilizada para avaliar o ruído. Como deve ser preenchido o PPP? Com base em quê? E quando o trabalho for em estabelecimento da contratante, como é que fica o PPP do terceirizado? É feito pelo terceirizado? É feito pela contratante? Como é que funciona isso? Perceba, a Constituição Federal não tinha como dar esse direcionamento, porque é algo muito geral. Já imaginou se a gente fosse trazer a prática, o dia a dia, para a Constituição de todos os temas? Seria inviável. Primeiro que nem capacidade técnica o legislador teria. O próprio Congresso, por exemplo, determina 15, 20 ou 25 anos. Beleza, agora o Congresso, a gente vai usar NHO 01 ou NR15. Cara, os deputados, os senadores, os congressistas, eles não têm conhecimento técnico para falar disso. Então ele regulamentou a Constituição, colocou algumas informações para que os órgãos mais específicos, baseado no que está disposto na lei, determinem os critérios para conceder e os critérios para cobrar o tributo. Constituição Federal, artigo 201. É proibido adotar requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. É proibido adotar critérios diferenciados para concessão de benefícios. Mas espera aí, Lucas Alexandre,
A aposentadoria especial, ela é um benefício baseado em critérios diferenciados. Exatamente. É proibido ter critérios diferenciados. A princípio, todos devem ter o mesmo padrão de exigência, exceto, ressalvado, exceto, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra para a concessão de aposentadoria em favor dos segurados, isto é proibido ter critério diferenciado, exceto quando as atividades forem exercidas com efetiva exposição a agente químico, físico e biológico. Proibido caracterização por categoria profissional. Pessoal, eu estou trazendo aqui agora a abordagem da aposentadoria especial dentro da pirâmide Kelsen, tá? Que inclusive vale a pena ressaltar aqui para você que há diversas subdivisões dessa pirâmide. De forma didática, eu simplifiquei Constituição, abaixo da Constituição, infralegal. Da Constituição, lei, infralegal. Mas aqui a gente tem emenda constitucional, aí tem Tratado de Direitos Humanos, se for aprovado em rito de emenda, vale como emenda. Então você vai tendo hierarquizações mais específicas e mais complexas do que essa. De forma didática, para chegar no raciocínio da instrução ativa, eu trouxe esse conteúdo aqui. E agora eu estou trazendo a pirâmide de Kelsen na aposentadoria especial. Então, Constituição Federal diz que é proibido adotar critérios diferenciados, exceto quando as atividades forem exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Isto é permitido tempo de contribuição diferenciado para o trabalhador exposto a agente nocivo. Beleza? O ordenamento máximo falou isso. Cabe agora a gente regulamentar esse tópico da Constituição. Se a Constituição falou que é químico, físico e biológico, a lei não pode incluir ergonômico. Porque a Constituição fala efetiva exposição a químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde. Agora vai a pergunta: quais são esses agentes prejudiciais à saúde? Pode levantar para o próximo. Quais são esses agentes prejudiciais à saúde? Constituição falou, químico, físico e biológico, prejudicial à saúde. Mas quais são? Aí você acompanhou o raciocínio, perfeito, muito bem. Tá lá no anexo 4 do decreto 3048, que é um decreto que a gente precisa já entrar na outra esfera da análise jurídica, porque tem um decreto regulamentar, o decreto executivo, enfim, decreto autônomo, tem especificidade, mas o fato é, a Constituição jogou a regra e eu tenho uma norma infraconstitucional determinando quais são os agentes químicos, físicos e biológicos. A aposentadoria especial, pessoal, é importante a gente falar sobre isso. Pode vir, produção. É importante a gente falar sobre isso. Ela começou antes da Constituição, tá? É um benefício, ela iniciou lá na década de 60, iniciou lá com a Lei Orgânica da Previdência Social, depois foi regulamentado pelo Decreto 53831, mas perceba que é muito antes da Constituição. Hoje, a nossa norma-mãe, a Carta Magna do país, foi elaborada em 1988. Então, 28 anos antes da Constituição, eu já tinha a previsão de aposentadoria especial para os brasileiros. E eu falo brasileiros porque existem outros países também que possuem esse benefício, tá? Isso não é uma particularidade macunaímica nossa. Há a previsão de proteções previdenciárias, de descontos, né?
em outras legislações, como é o caso do o Portugal também tem, né, acho que a Alemanha tem também, enfim, tem uma série de países que, da sua forma, concedem tempo de contribuição diferenciado para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Beleza? Mas o fato é bom fazer esse corte que eu tô falando que é de um direito, de uma situação prevista lá na década de 60. Depois eu explico melhor isso para vocês. É um quadro bem didático, mostra quando é que entrou o LTCAT, né, quando é que se começou as cobranças tributárias, o impacto financeiro disso, porque a princípio só foi pensado do lado previdenciário. A princípio, em 1960, a gente só teve a concessão do benefício. Depois é que veio o custeio. Aí depois teve um adicional desse custeio. Agora a gente está aqui nesse social que fiscaliza tudo isso. É o social aqui. Então eu vou trazer melhor para vocês isso no momento mais oportuno, mas é só para trazer esse corte que a gente está falando de algo que vem lá de 60. Beleza? Então, Constituição Federal validou. Ok. Vamos agora regulamentar isso. Como é que vai funcionar isso aqui? Quais são os agentes químicos, físicos e biológicos? Chumbo é ou não é? Benzeno é ou não é? Frio, umidade, eletricidade. A Constituição não tem como responder isso. Então eu vou ter a lei infraconstitucional abaixo da Constituição determinando esses critérios um pouco mais específicos. Temos a lei 8.212 que fala do custeio, a 8.213 que é a lei de benefícios da Previdência. Ambas foram regulamentadas dentro do decreto 3.048, né, que traz o regulamento da Previdência Social, então ele meio que compila informações da 8.212, compila 213, traz ali de forma mais esquemática tudo isso. E aí também foi, repito, é um decreto particular, porque foi no exercício das atribuições do Presidente da República, tá? Dentro das prerrogativas que ele tem. Mas o fato é que eu tenho uma lei tratando do custeio e do benefício. Como assim, Lucas? Porque se o trabalhador vai acessar o benefício, eu vou ter regras para acessar o benefício. Então tem a lei de benefícios da Previdência, que vai ter previsão sobre a aposentadoria especial. E, né, se esse trabalhador vai acessar o benefício, tem que ter a fonte de custeio. Dinheiro não tira do nada. Como é que a gente vai manter esse sistema? E o equilíbrio atuarial das contas públicas. E não adianta só conceder o benefício e não cobrar nada. Não estou falando que eu não concordo com o benefício. Agora, se a gente antecipa todo mundo que está exposto a agente nocivo, antecipa 10 anos do ditado popular, além da queda coice, porque o cara deixa de contribuir à Previdência para subtrair recursos. Além da queda coice, né? Porque antes eu tô trabalhando, registro formal, a empresa está descontando o INSS na fonte. Na fonte, desconta o INSS. Estou contribuindo mesmo que eu não queira. Meu salário já vem descontado da contribuição do INSS. Eu estou contribuindo para o sistema. Quando eu me aposento, eu deixo de contribuir e passo a subtrair. Então é lógico que, se não houver financiamento, isso aqui não tem sustentação, né? Então vou ter também aqui normas de custeio, que é, no caso, a 8.212. De tal maneira que a gente regula esse sistema dentro da Constituição, regula infraconstitucionalmente através das leis, com a lei de custeio e benefício. Cheguei no conteúdo agora, é isso. Você nessa hora, meu Deus, onde é que isso vai chegar na Instrução Normativa 128, junto com a Receita Federal? O objetivo aqui não é fazer um conteúdo 5, 10 minutos, rapidamente, tchau, bye bye, foi bom, adeus, obrigado.
Eu, inclusive, fiz questão de sintetizar isso no início da apresentação para chegar agora e dar substância para que você consiga debater esse tema de forma profunda. É válido ou inválido? Hoje o sistema é regulado ou não é regulado? Tem interferência do judiciário? Não tem. Perceba, a gente está aqui criando uma conscientização sobre a aposentadoria especial. Isso é um dos projetos, é um dos focos desses projetos de capacitação. É lógico, se você quiser atuar com isso profissionalmente e resolver situações práticas de mercado, tem uma capacitação que eu explico como é que isso se aplica dentro do mercado. Como é que a gente utiliza esse conhecimento para o mercado? Para o nosso exercício profissional. Tem uma capacitação, inclusive, caso seja do seu interesse, tá aqui na descrição do vídeo o link para ela. Porém, esse momento aqui não é somente para prestar minha capacitação. Esse momento aqui é para levar conhecimento a um tema que ficou represado durante anos. A um tema que causa uma catástrofe socioeconômica. Um tema que prejudica trabalhadores que não conseguem se aposentar quando deveriam ter seu benefício, constitucionalmente garantido a eles. Eu tenho trabalhadores que precisam ir para o judiciário pedir o benefício porque no INSS não funciona. Eu tenho uma sonegação, né, com muito cuidado falando esse tema aqui, mas eu tenho a ausência de recolhimento bilionário nas contribuições previdenciárias que financiam esse sistema. E a gente precisa formar uma consciência sobre esse tema. Como é que funciona? Faz sentido? Não faz? Tem uma oportunidade de melhoria? Não tem? É justamente empoderar os profissionais envolvidos nessa temática a terem essa dimensão que, no nosso raio de atuação, pouco a pouco, a gente vai conseguindo melhorar nossa realidade. Eu não vou resolver os problemas do Brasil, você não vai resolver. Agora, se todo mundo começar a ter consciência, começar a ter debates mais sérios, mais técnicos, mais racionais, a gente dá um grande passo para isso. E se de alguma forma eu puder contribuir com essa difusão do conhecimento, eu estou aqui, mostrando para você que regula a Constituição, regula a infraconstitucional. E se você já captou o tema, você respondeu a pergunta do vídeo. Por que tem que tomar cuidado com a IN 128? Você entendeu. Você lembrou que a instrução normativa visa orientar as unidades administrativas em relação a matérias mais específicas. Tenho certeza que alguns de vocês já captaram a explicação que eu dei inicialmente. O custeio, hoje, é fiscalizado pela Receita Federal. As contribuições previdenciárias, inclusive essa que financia a aposentadoria especial, essa contribuição previdenciária aqui que financia o INSS, para o trabalhador que vai se aposentar mais cedo, quem fiscaliza isso hoje é a Receita Federal. Mas quem concede o benefício é a Previdência. Aí você matou a questão. Entendi. Logo, eu vou ter uma instrução normativa previdenciária e também uma instrução normativa tributária. Quando se tratar do acesso ao benefício pelo trabalhador, eu vou ter regras mais específicas da Previdência. E para o trabalhador ter acesso, o meu LTCAT, a Previdência disse que tem que ter aquela estrutura. Agora, para garantir que eu pago o valor correto no custeio da aposentadoria especial, para garantir que eu estou fazendo tudo o que manda as normativas tributárias, eu tenho regulamentações da Receita Federal do Brasil. Aí eu aqui faz parte, né? Nossa, às vezes quando acontece isso aqui nas aulas, cai lápis. Outro dia acho que foi
Aconteceu alguma coisa aqui na aula passada, foi o quê? Que teve que o celular, foi o quê? Foi o que aconteceu no celular? Caiu, foi? Caiu. Ou foi o microfone? Foi o celular mesmo? Foi alguma coisa assim. Microfone, né? Foi alguma coisa assim. Vez por outra, eu tenho pra mim que esses assuntos são carregados. Porque vez por outra acontecem essas coisas aqui, mas vamos lá, gente, vamos voltar. Então você já entendeu a situação. Eu vou ter instrução normativa da Receita Federal e vou ter instrução normativa do INSS. Por quê? Porque quem cuida do custeio é um órgão, quem cuida do benefício é outro. A IN 2110 vai regulamentar a Receita, a IN 128 vai regulamentar a Previdência. Ficando muito fácil para você entender isso, o trabalhador vai acessar o benefício, o servidor do INSS, ele é vinculado àquela instituição normativa, ele vai pegar e verificar se os requisitos da IN 128 estão sendo atendidos para concessão do benefício. Eu acho que agora você conseguiu compreender tudo. E eu espero, com esse conteúdo, evitar problemas que eu vejo todo dia. Que é um endeusamento da IN 128, como se o LTK que tivesse que atender ao IN 128 e acabou. Mas que só existe uma regulamentação para o LTCAT, IN 128. Ah, por que IN 128? Ah, porque hoje isso é para a parte previdenciária. IN 128. Como esse sistema envolve o custeio, IN 2110. Pode só subir. Sabe uma das coisas que às vezes não facilitam a compreensão tributária das repercussões financeiras lá do LTCAT? Que a Instrução Normativa 2110, da antiga 971 da Receita Federal, ela não tem um tópico específico sobre os requisitos mínimos do LTCAT. Eu acho que esse talvez seja o principal problema que nós encontramos no dia a dia. A IN 128 ela é muito direta. Tá lá os requisitos mínimos do LTCAT, tá lá. Não lembro agora qual é o artigo, acho que é 280, 278, não lembro agora especificamente qual é o artigo, mas tá lá. O LTCAT deve ter os seguintes, né, requisitos mínimos. Eu lembro que tem o ponto da se o laudo é individual ou coletivo, metodologia utilizada, equipamento de proteção, descrição das medidas de controle, enfim. Se der um Ctrl F aí na IN 128, você vai ver lá todos os requisitos. Então isso é muito batido, tá lá. É só pegar aqueles requisitos e cumprir. Na parte tributária, esse raciocínio não está tão explícito na norma. Eu preciso conhecer princípios contábeis. Eu preciso entender sobre a sustentação material das informações enviadas para a folha de pagamento. Eu preciso entender sobre as obrigações acessórias para poder chegar a um raciocínio desses requisitos que deve constar no LTCAT para garantir conformidade tributária. Se você observar aqui comigo, pode ir. A gente tem a parte de segurança do trabalho e diversos tópicos da IN 2110. Algumas pessoas acham que, inclusive, é só o capítulo. Tem um capítulo exclusivo de riscos ocupacionais em uma norma da Receita Federal? Tem. Porém, fora daquele capítulo, eu tenho segurança do trabalho. Nesse artigo aqui, fica até um exercício para você verificar qual é esse artigo, eu tenho obrigações que a empresa deve prestar, obrigações que a empresa deve cumprir, e são obrigações contábeis, prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis, exibir, quando intimado, documentos e livros de contribuições sociais, informar a Receita Federal. Enfim, eu tenho obrigações contábeis
E já aqui eu tenho o segurança do trabalho. Como indicar o INSS acidente de trabalho, elaborar e manter atualizado o LTCAT, elaborar e manter atualizado o PPP. Perceba, em sequência, 6, 7, 8, 9, 10, não é um novo artigo. Eu tenho várias obrigações contábeis, e junto dessas obrigações contábeis, eu tenho obrigações de segurança do trabalho. Então, por que os princípios contábeis, como é o caso da materialidade, eles devem ser somente para esse? Eu não tenho um princípio contábil no LTCAT, se ele está na mesma regulamentação das obrigações contábeis? Consegue entender? Ele está na mesma obrigação, gente. 10 é contábil, 11 é segurança. Então, por que eu só tenho obrigação contábil aqui? Eu tenho, em outro artigo, né, e aí vem o capítulo que eu falei para vocês dos riscos ocupacionais também de trabalho, o capítulo que trata dessa fiscalização, informando que a Receita vai verificar a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais. Perceba, aqui a Receita Federal não vai se ater somente ao pagamento. Está disposto na instrução normativa da Receita Federal, isto é, a Receita Federal determinou que os seus auditores vão verificar, por intermédio de sua fiscalização, os auditores vão verificar a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, os controles internos da empresa. Então também não vou fiscalizar só o LTCAT. As fichas de EPI são um controle interno ou não de concessão do equipamento ao trabalhador? A ata da CIPA, que vem informando que houve um vazamento tal dia, que vem informando que os trabalhadores estão se queixando de mal-estar no setor A, que vão informando da deficiência das máquinas no setor B, que não sei quem desmaiou, e está lá nas atas da reunião da CIPA. Isso não é um controle interno da empresa relativo ao gerenciamento de riscos? Perceba, a Receita vai verificar não é somente o pagamento, é a conformidade das demonstrações ambientais, porque se o PGR fala uma coisa e o PCMSO fala outra, não está conforme. Porque a própria norma fala que o PGR, ou melhor, que o PCMSO deve ser elaborado com base nos riscos classificados e identificados no PGR. E eu tenho uma expansão desse tema aqui que vai além da LTCAT, porque eu também tenho a contribuição previdenciária do 1, 2 ou 3%. Eu estou focando muito na LTCAT porque versa a aposentadoria especial, tudo, mas depois eu vou trazer outros conteúdos sobre o grau de incidência laboral, né, dos riscos de acidentes do trabalho, o grau de 1, 2 ou 3%, que também é fiscalizado pela Receita Federal do Brasil. Lá no artigo 131, eu tenho relação dos segurados na empresa contratante, relação terceirizado-contratante, expulsão agente nocivo, se a empresa contratante vai adquirir o serviço de uma empresa e esse serviço vai expor os trabalhadores a agentes nocivos, é feita uma retenção adicional. Se eu vou contratar um serviço de manutenção, se eu vou contratar alguns vigilantes, algum pessoal para trabalhar na limpeza,
de um estabelecimento de saúde, que esse pessoal vai estar exposto a agentes nocivos que sejam uma pessoa especial, é devido a uma contribuição adicional. Então, é essa conexão de raciocínios que é exigida pela Receita Federal do Brasil. E é por isso que o LTCAT deve abordar essas várias facetas dispostas na IN 2110. E talvez seja difícil realmente identificar isso, porque não está tão explícito como na IN 128, mas são requisitos obrigatórios para fins de conformidade tributária. Pode levantar, Wilson. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final e eu quero também, né, apresentar para você que a gente tem soluções para isso, tá? Tem um projeto de capacitação que eu tenho sobre a gestão tributária da SST no E-Social, né, que é justamente essa imagem aqui. Quais são as várias facetas da segurança do trabalho junto ao departamento pessoal, departamento fiscal, junto ao jurídico. Então, assim, a gente tem de fato uma série de regulamentações tributárias que envolvem as questões de segurança do trabalho. Essas informações agora estão sujeitas à malha fina, fiscalização eletrônica, que pela primeira vez na história a gente tem informações de segurança do trabalho sendo produzidas em ambiente eletrônico. Isso permite identificar irregularidades pelo próprio computador. Algoritmos, inteligência artificial consegue identificar isso. Apesar de que algumas não precisam nem ser tão inteligentes assim, né? Como o pessoal costuma brincar. Outro dia o rapaz falou, Lucas, olha, eu sei que a Receita Federal tem inteligência artificial, mas, cara, eu vejo algumas coisas assim que eu acho que não precisa nem de muita inteligência para identificar algumas coisas que estão sendo enviadas nesse social. Mas enfim, você entendeu, né? E a gente tem um projeto de capacitação que vai desde o início até os assuntos mais complexos do tema, mostrando como é que deve funcionar uma gestão prática dos eventos de assistência social. Temos também uma capacitação sobre a estrutura da LTCAT, quais são os requisitos que devem constar na LTCAT, a gente tem uma capacitação sobre isso. E eu espero, de certa forma, estar contribuindo também, né, para os profissionais que desejam atuar mais nessa área. Beleza? Bom, mas vamos lá. Isso talvez não tenha sido tão apresentado para a gente porque o sistema não funcionava, né? Como eu gosto de mostrar aqui, o sistema anterior, LTCAT, PPP, papel, e aí 90% das empresas não faziam, 9% faziam com insalubridade e periculosidade, 1% das empresas faziam LTCAT corretamente, né? Esse era o cenário que a gente tinha no país. Eu posso falar com profundidade de causa porque eu rodei esse país trabalhando com isso. Então, era um cenário de papel, era realmente, principalmente nos mais interiores do país, era uma realidade praticamente inexistente. Até então isso seguia porque a empresa nunca foi lá, tudo bem. O fato é que não funcionava no espectro tributário. Muitos profissionais nem sequer sabem que existe norma tributária da Receita Federal que versa sobre segurança no trabalho. Você talvez também tenha sido apresentado isso agora. Então é um assunto desconhecido. E na parte previdenciária também, o INSS rejeitava. Eu não vou aceitar esse laudo aqui, aleatório, sem informar quando é que foi medido, qual é a metodologia, por que mediu daquele jeito, concedeu benefício. Então, o sistema não funcionava, 90%, né, dos benefícios concedidos na justiça. Sonegação aqui bilionária, né, bilionária. E agora, né, no depois, a gente tem essas informações no aplicativo do INSS e tem informações no computador da Receita Federal. Ou seja, demos realmente um grande passo para que esse sistema funcione e é a partir de agora que esse tema, que
especificações do LTCAT começam a ser mais cobradas. Porque agora o próprio E-Social mostra a empresa informando agente nocivo e não fazendo o recolhimento correto. Mostra que a empresa está contratando serviços terceirizados e não está fazendo retenção adicional. E códigos de programações básicos, eu sempre digo isso, o laço if-else, que é um código básico. Nós vimos, inclusive, na graduação, Introdução à Linguagem de Programação, na linguagem C. Se, então, o código if-else. If, se declara ruído 90 decibéis aqui, então tem que haver recolhimento tributário. Se declara exposição a benzeno, então tem que ter recolhimento tributário. Se declara contratação de mão de obra e essa contratação informa expulsão de agente nocivo, então tem que ter retenção adicional. Se essas condições não forem satisfeitas, printf, no linguajar superficial, automaticamente mensagem de erro na tela. Aperta o Enter e a gente vai cobrar a empresa por uma informação que ela mesma produziu. Para todas as empresas do país. Isso é, de fato, uma coisa revolucionária. A gente está vendo cada vez mais uma pressão sobre o tema. Fevereiro de 2024, enquanto eu produzia essa aula, tivemos a notícia de um trabalhador que perdeu a aposentadoria especial porque a empresa preencheu o documento errado. E aí, lá em Natal, essa empresa foi condenada a R$74 mil a pagar de indenização, porque o INSS negou a informação. A Justiça Federal também foi negada pelo INSS e pela Justiça, porque a empresa não informou corretamente os agentes insalubres, que não é bem insalubre, mas você entendeu, né? Os agentes de expulsão nocivas. O colaborador conseguiu comprovar que estava exposto e depois aí conseguiu uma indenização de R$74 mil. Mas por trás dessa notícia vale a mensagem. Um trabalhador que chegou lá na Previdência para se aposentar, não conseguiu. E aí vai, recorre, veja, foi negado pelo INSS, foi para a Justiça Federal, sentença, decide, recorre, foi negado também. Até que ele conseguiu, depois de muito tempo, né, por A mais B, prova aqui, testemunha ali, mostrar que estava exposto a agente nocivo e teve uma indenização de R$74 mil. Isso é um problema na esfera previdenciária. Na esfera tributária, novembro de 23, 49 milhões, riscos ambientais do trabalho. Tivemos uma empresa autuada em R$49 milhões por causa dessa problemática. E a gente está percebendo que é um drama socioeconômico muito profundo para ficar debaixo do tapete. Nós empurramos com a barriga até onde deu. Toda a sociedade empurrou esse benefício. Existe, mas pô, na prática é difícil. Ah, mas não tem como fiscalizar, porque a Receita tem que ir lá pedir folha de pagamento, comparar no olho. É uma fiscalização chata. É difícil de fazer esse sistema funcionar. Mas agora, com o E-Social, a gente tem todo o procedimento, né? Tem as legislações atualizadas, tanto a IN 128 quanto a 2110 atualizadas em 2022. Revogou a 77. Revogou a 971 aqui, né? Era 971, 2009, salvo engano. E aqui era IN 77, 2015, salvo engano, era 2015. Foram revogadas e atualizadas para atender esse novo momento. E nós chegamos a essa informação que eu apresentei para vocês no início da aula. Colocamos uma luz no sistema de LTCAT PPP. As informações do PPP agora, tanto a contábil quanto de segurança, estão nesse social. Isso vai para o aplicativo do trabalhador. Isso vai para a Receita Federal. Para a Previdência, eu tenho IN 128, mas para a Receita Federal, eu tenho 2110. Se a Previdência determinou que para a concessão do benefício previdenciário,
o LTCAT deve ter aqueles critérios, parabéns Previdência. Seus servidores vão servir vinculados a essa instrução normativa e, de fato, o benefício para ser concedido vai exigir que o LTCAT esteja nos moldes da N28. A Receita Federal, pela própria essência de fiscalização, que é uma fiscalização muito mais abrangente do que a Previdência, vai ter outra metodologia, e o LTCAT, para atender a conformidade tributária, precisa ter critérios, requisitos e informações que não estão presentes na N28. Eu acho que ficou muito claro isso, mas agora você perguntou, Lucas, calma, antes de você ir embora, tá faltando informação. Volte aqui, Lucas, calma, eu tô percebendo o seguinte, você explicou aqui, eu entendi, certo? Todas as informações aqui a gente tem o artigo 230, é lá da demonstração do gerenciamento do ambiente de trabalho, que é justamente, né, da IN 2110. Eu entendi que a IN 128 é válida para a Previdência, mas tem o seguinte, tem outras duas informações que você comentou na imagem. Porque eu sou um cara observador e eu vi que tinham outras duas informações, além da IN 2110. E você não vai embora agora, não. Porque eu preciso saber quais são essas informações. Pode jogar pra cima, produção. Quem aí lembrou disso? Ou eu me auto-incriminei? Lá no início do nosso conteúdo, eu falei primeiro da IN 2110, mas tinha outras duas lá que estavam meio rachuradas, meio escuras, que eu falei que ia comentar em um momento posterior. Por quê? Porque não é somente na IN 128 que estão presentes os requisitos do LTCAT. Além de não estar expresso, isto é, eu preciso ter um raciocínio contábil para entender quais são os requisitos que o LTCAT deve atender enquanto obrigação acessória da folha de pagamento, porque existe um tópico específico que fala de obrigação contábil, LTCAT, e não faz sentido ter obrigações contábeis somente para a parte de cima e não tem embaixo. Então, existe de fato alguns requisitos que devem ter no LTCAT com base na IN 2110, mas pela sua imagem não é só ali. Teriam outras bases legais. E de fato é. Concordo com você. De fato, na imagem lá que a gente apresenta, né? Pode mostrar, produção. Eu coloquei que a Instrução Normativa 2110 é a principal, porque direto na fonte eu tenho, né, vários tópicos falando sobre gerenciamento do ambiente de trabalho. Eu tenho um capítulo específico sobre riscos ocupacionais. Porém, eu quero saber quais são essas outras duas. Porque tem outras duas bases legais informando o que deve ter na LTCAT. Eu não posso sair daqui dessa aula sem ver isso. Pode levantar de novo, por favor. Gente, isso aí demandaria um pouco mais de tempo para a gente ver esse conteúdo. E não faz sentido colocar isso agora já depois de quase 1 hora de aula. Isso aqui vai em benefício à tua própria capacidade de aprendizagem. Só o que foi apresentado aqui já dá para a gente ter uma noção muito boa dos requisitos tributários, das formas de análise diferenciadas, da própria pirâmide de Kelsen aplicada ao conceito da aposta especial. Da maneira que se eu fosse aqui explicar os outros dois, demandaria muito tempo. Isso aí tornaria o nosso conteúdo cansativo. Eu vou retornar aqui em outro momento para falar sobre isso. São as bases legais do LTCAT tributário. Tá? Eu vou aqui falar sobre isso. São bases legais do LTCAT tributário, onde lá eu apresento outras regulamentações, outros atos normativos da Receita Federal, disciplinando o que é que ela exige no LTCAT.
E o grande detalhe é que isso vai ser baseado em casos reais de fiscalização. Eu não estou falando aqui um chutômetro ou algo que, porque a lei diz isso. Não. Baseado em casos reais, nós vamos entender o que é que a Receita Federal exige para o LTCAT. Isto é, eu tenho que adaptar os princípios contábeis para garantir que ele vai assessorar a minha folha de pagamento. Contabilidade, envia para o E-Social no 1.200 que não vai recolher tributação e o meu LTCAT vai explicar por que você está enviando essa informação, inclusive baseado em princípios contábeis. Volto a repetir e enfatizar esse tema. Porém, além disso, há outras espécies de atos jurídicos, novamente na base hierárquica, isto é, Receita Federal tratando de critérios específicos. Só reforçar aqui para vocês esse ponto aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso conteúdo. Pode voltar aqui, ó, professor. Só tratando, né? Instrução normativa orienta unidades administrativas em relação a matérias mais específicas. Essa definição aqui, gente, não é uma definição legal. Tá? A doutrina é que coloca isso, inclusive alguns outros autores vão colocar textos diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Instrução normativa orienta em relação a matérias mais específicas. Então, há os requisitos que devem ter na LTCAT, pode voltar, professor? Os requisitos que devem constar na LTCAT são matérias estritamente específicas. Não faria nenhum sentido pedir para o Congresso e os parlamentares determinarem isso. Que eles não fazem absolutamente nenhuma ideia do conceito que envolve as questões de segurança no trabalho, principalmente de avaliação de agentes nocivos. Não faz sentido isso. Então, a Receita Federal, de forma a verificar, como a gente viu, a conformidade das demonstrações ambientais, ela tem mecanismos, ela tem regulamentações, ela tem normativas específicas para a garantia de conformidade tributária dos riscos ambientais do trabalho. E é isso que a gente vai estar vendo em uma próxima oportunidade. Desde já eu quero agradecer demais aqui, deixa eu ver um ponto aqui importante. Desde já eu quero aqui agradecer demais a tua presença, o teu tempo. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida, não esquece de deixar o seu comentário, dar esse feedback, é gratuito. E a gente vê muito isso o pessoal pedir em outros vídeos, né? Mas, de fato, o meu pedido aqui é muito honesto. Eu só quero que você responda se esse conteúdo tiver sido útil para você. Que é interessante para o YouTube reconhecer isso. Então, não tem como o YouTube lá na sua sede saber que esse conteúdo é importante. Rapaz, eu tô falando para você, esse conteúdo compartilhado, divulgado, tem potencial de resolver problemas socioeconômicos do país. A gente contribui para o trabalhador, a gente contribui para o Estado, contribui para a segurança das empresas. Então perceba, se for divulgado, a gente faz realmente uma campanha muito legal de conscientização sobre o tema. Mas o cara do YouTube não tem como fazer isso, ele só vai entender que realmente esse conteúdo tem que ser compartilhado quando você curtir, quando você comentar, quando pingar lá na maquinazinha dele, que, rapaz, esse vídeo aqui realmente tem muita curtida, tem muitos comentários. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar esse conteúdo. É por isso que eu peço, né, de coração, que se você tiver ficado até aqui, se esse conteúdo tiver sido útil para você, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha e faz, né, parte desse movimento de capacitação profissional nas questões socioeconômicas de segurança ao do trabalho. Beleza, pessoal? No mais é isso, a gente volta em um momento mais oportuno para falar mais sobre esse tema. Eu espero que por hoje estejamos satisfeitos. Até mais, gente. Valeu.